Abra sua Bíblia em João 10. João 10. Jesus, ele começa a ter uma conversa bem séria aqui em João capítulo 10. Um texto muito conhecido e muito mais conhecido é o versículo que eu vou ler, porque é o versículo 10. João 10, 10. Existe um caminho, e em Provérbios está escrito, Provérbios 14, 12, eu vou ler para você, você só escuta. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então Deus, ele já mostra desde Provérbios para a gente que existe um caminho de morte e um caminho de vida. E aqui em João 10, versículo 10, o Senhor Jesus começa a explicar melhor o que foi dito em Provérbios. Ele diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então ele mostrou que existe um caminho de morte, um caminho de destruição. E esse caminho, basta estar vivo para conhecer esse caminho. Você conhece muito bem o que é ser destruído, você conhece o que é ser roubado, você conhece cada uma dessas etapas que Satanás ele se levanta contra a vida de todos nós. Mas engraçado que a gente conhece muito isso, que ele vem para matar, ele vem para roubar e ele vem para destruir. Cada um aqui tem uma história que algumas pessoas passaram pelas 3 etapas, outras por uma ou por 2 etapas, mas todo mundo que está vivo e respira passou por alguma etapa disso que está escrito aqui em João 10, versículo 10. Mas o que eu acho interessante é que poucos conhecem o que Jesus propõe. Muita ênfase é dado ao que o diabo faz e pouca ênfase é dado ao que ele diz que faz, Deus. Ele disse que ele veio para trazer vida. E é tudo bem, você se converte, você experimenta a vida. Mas ele não disse que ele veio só trazer vida, a sua vida espiritual, que ele veio trazer sentido para a sua vida. Ele disse que não é qualquer tipo de vida, ele veio trazer vida e vida em abundância. E para a gente chegar a esse nível de vida e em abundância, quantos aqui querem viver vida e vida em abundância? Mas para você chegar nesse nível de vida e vida em abundância, nós precisamos mergulhar um pouquinho mais em Deus. E Jesus ele veio propor a todos nós a chegarmos em vida, fala em vida. Ele quer que você chegue em vida a viver a harmonia que foi perdida no Éden, entre corpo, alma e espírito. Você se converte, você começa a viver intensamente a tua vida espiritual. Mas ele quer que você viva intensamente todos esses níveis, porque isso que é vida e vida em abundância. Porque senão nós não vamos estar vivendo aquilo que ele nos trouxe a proposta. E eu gostaria que você abrisse comigo agora em Filipenses 4. Eu estava mostrando para o Jonas, Filipenses 4. Tem um homem que é muito conhecido, Paulo. Porque a vida em abundância é você viver alegria que o mundo não pode dar, paz que o mundo não pode dar. Você viver coisas que o dinheiro e o status não podem dar. Você viver coisas que estão além do teu alcance, satisfação total, alegria total, paz total. E Paulo chegou nesse nível. Se você chegar a dizer o que Paulo disse em Filipenses 4, versículo 11, você já está vivendo vida e vida em abundância. Mas agora eu quero ver aqui quantos vão ser sinceros. Olha o que Paulo diz no versículo 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente. Fala comigo, viver contente. Agora, escuta o resto. Em toda e qualquer situação. Quantos aqui já chegaram nesse nível? Levanta a mão. Gente, eu vou ler o que é em toda e qualquer situação. Não seja hipócrita. Olha só o desafio que Paulo coloca, ou melhor, o Espírito Santo coloca para a gente. Vamos ver no versículo 12. Você consegue ficar contente quando você está humilhado? Então, você já foi reprovado no teste.
Porque Paulo está dizendo que ele conseguiu chegar nesse nível de estar contente em toda e qualquer circunstância. Aí ele começa a dizer, olha, eu sinto, eu estou alegre, eu estou satisfeito e eu tenho paz interior. Fala comigo, paz interior. Ele tinha paz interior, tanto quanto ele, no momento em que ele estava humilhado, quanto no momento em que ele estava sendo honrado. Mas ele continua a lista dele, humilhado ou honrado. E depois ele continua, mesmo quando eu tenho fartura ou quando eu estou passando por fome. E aí? Quando entra a crise financeira? Quando você tem fartura, todo mundo fica feliz, fica contente, fica rindo sozinho. Agora, quando você está passando fome, quando você entra numa situação caótica, você consegue ter o mesmo nível de alegria, o mesmo nível de vontade de buscar a Deus, o mesmo nível de intimidade com Deus, o mesmo nível de satisfação. Tem pessoas que o Deus dela é o dinheiro, porque só quando tem dinheiro é que sente satisfação, alegria, bom humor. Agora, eu quero ver se você, quando está humilhado, você continua de bom humor. Quando você está com o bolso vazio, você continua de bom humor. Agora, uma pessoa que vive vida e vida em abundância, ela vai ter bom humor, alegria e satisfação. Quando tem dinheiro ou quando não tem dinheiro. Quando está humilhado ou quando está passando por um momento de extrema honra. E ele ainda continua. Quando eu tenho abundância ou quando eu tenho escassez. Esse é o grande desafio de Jesus. Vida e vida. Pode ser que você já viva a vida com Deus. Amizade com Deus. Intimidade com Deus. Mas ele está dizendo, eu vim te oferecer aqui na terra vida e vida em abundância. Eu quero que você chegue no nível de estar feliz em toda e qualquer circunstância. Então, vou te dar um exemplo. A escrava de Naamã era uma garota que tinha tudo. Era uma garota que foi prisioneira de guerra, foi levada para outro país, ela estava trabalhando, nós não sabemos da vida dela, talvez ela tivesse sido uma garota mimada, uma garota que tivesse tudo, uma garota no meio da sua família, no meio do seu aconchego. De repente chegou a guerra e ela foi escravizada, ela foi levada para um país, foi levada para a Síria, foi levada para um país estrangeiro, numa condição nada favorável, como escrava. E ela, como garota, ela podia estar vivendo simplesmente, eu sirvo a Deus, ela não ia entrar em idolatria, mas ela podia simplesmente, se ela morresse, ela seria salva. Mas não, ela escolheu, falou, peraí, eu estou num momento nada favorável, mas eu quero viver o melhor deste momento, porque eu sei que a mão de Deus vai intervir na minha vida. Eu sei que algo grande vai acontecer na minha vida. E como essa menina, ela tinha bom humor sendo escrava, tanto quanto ela tinha na casa dela, Deus pôde usar essa menina como canal. E foi ela que pôde dizer, quando o seu senhor estava com lepra, ela pode dizer, olha, eu conheço o caminho do milagre. E o caminho do milagre está lá, ó, de onde vocês me tiraram. Mas ela nem falou isso. Ela não lamentou, ela disse, olha, tem profeta na minha terra que tem poder. Se quiser, pode ir lá, que Deus está agindo ali. E o poder de Deus estava fluindo no momento em que essa menina não tinha aconchego da família, quando ela não tinha dinheiro, quando ela estava numa situação totalmente desfavorável. O poder de Deus estava fluindo através da vida dela. E sabe o que aconteceu com ela? Ela recebeu, ela que estava humilhada como escrava, ela foi honrada, não só na Bíblia, porque até hoje a gente fala dela. Mas o que você acha que se Naamã, ele quis honrar tanto o profeta, ele deu presente para Eliseu, que o presente foi parar na mão de Geazi, mas ele deu presente para Eliseu, ele honrou Eliseu. O que você acha que Naamã fez com essa garota quando ele chegou lá na Síria? Com certeza ele honrou essa menina, com certeza ele falou para essa menina, olha, eu quero te tomar como filha, mas se você não quiser ser como filha minha aqui na Síria, eu te mando para Israel de novo, com tudo aquilo que você precisa. Ou seja, Deus só vai conseguir agir na nossa vida quando nós conseguimos chegar numa linha de equilíbrio. E a linha de equilíbrio é você ser uma pessoa inteira. E sabe como você consegue ser uma pessoa inteira? Ser feliz quando tudo vai bem e ser feliz quando tudo vai mal, porque por causa de uma única coisa, a certeza de que Deus está no controle da nossa vida.
Deus pôde contar com Moisés. A princípio não, ele relutou muito, e por isso que eu estou falando, por que eu estou falando em Moisés? Porque nós estamos a caminho da Páscoa. Chega em Êxodo capítulo 7, Deus disse para Moisés, Moisés, eu quero te usar. Ah, mas eu não sei falar direito, Deus. E Deus insistiu, Moisés, mas eu quero te usar. E Moisés silenciou. E Deus falou, Deus liberou uma palavra em Êxodo capítulo 7, que Ele libera para você agora a caminho da Páscoa. Isso que é ter vida e vida em abundância. No momento que Deus liberou essa palavra que eu vou dizer para Moisés, ele estava num momento desfavorável. Ele entrou no Egito não por cima, ele entrou no Egito para falar com o faraó, mas ele estava do lado dos escravos, ele estava do lado dos desfavorecidos. Tudo indicava de que Moisés estava perdendo, mas no reino espiritual, Deus estava agindo, o mundo espiritual estava trabalhando e Deus liberou a seguinte palavra, Moisés, eu te coloquei como autoridade sobre Faraó. E eu digo para você que Jesus, quando ele foi para a cruz, ele disse que você tem autoridade sobre todas as circunstâncias, sobre todos os poderes das trevas. Mas para que você possa exercer essa autoridade, você precisa estar em equilíbrio. E para você entrar em equilíbrio, isso vai ser uma luta diária na sua vida. Você vai ter que matar a sua carne e dizer, tristeza, eu te coloco debaixo dos meus pés, porque eu tenho um Deus forte e poderoso, que todos os dias olha por mim, que todos os dias ouve as minhas orações, e o braço dele não está encolhido. Eu posso estar sem dinheiro algum no bolso, mas Deus é por mim, Deus está trabalhando por mim. Jesus fez uma pergunta para os discípulos deles, e eu quero que você escute essa pergunta em Lucas 22. Abra Lucas 22. Viver vida e vida em abundância é algo, esse tipo de vida, o diabo não consegue roubar de você. Sabe o que ele consegue roubar de você? Esse nível de vida espiritual fraquinho, que a maior parte dos cristãos, eles se conformam em viver. Então, se tudo vai bem, eu estou feliz. Então, se tudo vai mal, eu estou triste. E Jesus disse, eu vim te propor um caminho superior a esse. E ele fez uma pergunta para os discípulos no final do seu ministério. Você já está em Lucas 22. Mas antes de eu ler essa pergunta, eu quero te dizer uma coisa. Na Páscoa, já que estamos a caminho da Páscoa, Jesus levou uma equipe poderosa para o Getsemane. E se eu falar para vocês que não era uma equipe poderosa, eu estaria mentindo. Ali estaria Pedro, que a própria sombra de Pedro curaria enfermos. Ali estavam homens, futuros apóstolos de poder, apóstolos de fogo. Jesus levou uma equipe poderosa para o Getsemane. Só que Jesus mostrou que eles viviam vida com Ele, vida com o Senhor, com o Mestre, com o Messias. Mas eles não tinham chegado ainda no nível de vida e vida em abundância. Por isso, eles ainda eram presas fáceis para Satanás. Eles ainda não conseguiam prevalecer em todo o tempo contra as trevas. E eu digo que você nasceu para prevalecer em todo o tempo contra as trevas. Mas aqueles discípulos, se tudo ia bem, eles estavam felizes. Se tudo ia mal, eles estavam tristes. Se tudo ia bem, eles seguiam Jesus muito bem e em público. Se tudo ia mal, como na cruz, eles saíam correndo e se escondiam. Se tudo ia bem, é para orar lá no Getsemane, uma reunião de oração, eu vou. Uma reunião, uma vigília, eu vou. Agora, se os romanos chegaram para prender, eu vou fugir. Esse era o nível de vida daqueles discípulos. Eles não viviam ainda o nível de vida do extraordinário, e Deus quer te levar para esse nível extraordinário da vida com Deus, do sobrenatural fazer parte da tua vida. Você quer que os anjos façam parte da tua vida, você quer que o sobrenatural faça parte da tua vida, mas antes você precisa viver vida e vida em abundância. Fala comigo, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E Jesus pergunta em Lucas 22, versículo 35. Lucas 22, versículo 35. Jesus faz a seguinte pergunta. A seguir, Jesus lhes perguntou, quando vos mandei, sem bolsa, sem alforje, sem sandálias,
faltou-vos, porventura, alguma coisa? E os discípulos responderam, nada, disseram eles. Eu faço uma pergunta para vocês. Faltou alguma coisa para os discípulos? Faltou sim. Teve um momento que não tinha pão. Lembra? 2 vezes. Foi necessário multiplicação dos pães. De repente, os discípulos olharam e não tinha pão. E Jesus falou, e aí, vocês têm alguma solução para esse problema? E eles disseram, não, não temos solução para esse problema. E Jesus estava mostrando para eles como que eles chegariam a ter vida e vida em abundância. Eles teriam a solução na mão deles. Mas eles ainda não tinham chegado a esse nível. Faltou pão, mas Jesus multiplicou o pão. Mas a unção estava só sobre Jesus, ainda não estava sobre os discípulos. Vamos ver se faltou mais alguma coisa para os discípulos. Faltou dinheiro para os discípulos? Faltou. Para pagar imposto. Pedro foi questionado, e aí, você não vai pagar o imposto? E o teu mestre também não vai pagar o imposto? E Pedro chegou com esse problema perto de Jesus. Jesus, estão cobrando o imposto da gente. E nós não temos dinheiro. E a unção estava sobre quem? A unção já estava sobre Pedro. E Pedro dizer para Jesus, Jesus, olha, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu vou parar, como disse o Nélio, eu vou parar de vender bolinho de bacalhau. Não, Jesus, eu vou lá para o mar e eu vou jogar o anzol. E eu sei que o milagre vai acontecer. Pedro falou isso? Não. Pedro chegou só com um problema. Quando você vive vida com Deus, você só chega diante de Deus com um problema. Agora, quando você vive vida e vida em abundância, você chega com um problema e você tem ouvidos para ouvir a solução. E não só ouvidos para ouvir a solução, mas você se torna um canal de Deus para o milagre. E ali Jesus falou, tá bom, Pedro, mas essa vez eu vou te ensinar. Pedro, é assim, quando você nada tem, você tem tudo no reino espiritual. Eu estou contigo. Vamos lá, traz com o teu braço da fé a existência, tudo aquilo que está no reino espiritual. E lá foi Pedro, e lá Pedro pescou no mar da Galileia, e o peixe veio, e o peixe tinha exatamente o dinheiro que bastava para pagar o imposto de Jesus e o imposto de Pedro. Faltou sim, mas Jesus estava mostrando que, olha, na vida as coisas vão faltar, mas quando você tem vida e vida em abundância, não vai faltar o sobrenatural na tua vida, não vai faltar a minha intervenção na sua vida. Agora, o que acontece com a nossa vida? Não falta resmungo, não falta reclamação, não falta emburramento. Deus nos criou pessoas únicas. E aí, como pessoas únicas, Ele falou assim, Naira, eu vou colocar um traço aqui. Eu não estou falando só do físico. Ele também determinou, o cabelo seria assim, os olhos seriam daquele outro jeito. E assim ele determinou o físico de cada um. Foi Deus que criou cada traço do teu físico. Foi Deus que determinou a tua impressão digital. Foi Deus que determinou o timbre de voz que você tem, que é único. Você é único, fala, eu sou único. Bem como a unção que está sobre você. A unção que está sobre você é única. E Deus confiou a cada um. Ele confiou um tipo de voz para um, confiou um tipo de unção para outro. Enfim, Ele nos criou pessoas únicas. Quando chegou na nossa alma, no nosso temperamento, Ele disse, eu vou criar filhos diferentes, porque a beleza está na diversidade. E eu vou criar um Pedro de um jeito, um João de outro. Eu vou criar uma Naira de um jeito e eu vou colocar o Jonas do outro. E os dois juntos vão dar uma boa mistura. Totalmente diferentes, mas vão dar uma boa mistura. Vai dar uma boa mistura se os dois quiserem viver vida e vida em abundância. Se os dois quiserem chegar em equilíbrio dentro do traço e do perfil que eu coloquei para eles. Então eu vou dizer para você, eu como colérica, amém? Coléricos, levantem a mão. Os coléricos, os enérgicos, os irados. Tem só isso de colérico aqui?
Os decididos, levanta a mão os coléricos. Então Deus está falando, colérico, você para viver vida em abundância, você vai ter que lutar contra a tua carne, você vai ter que ser mais tolerante, dói na carne quando ouve isso, não é? Você vai ter que ser mais tolerante, você vai ter que ser mais meigo, você vai ter que ser mais paciente, você vai ter que ser um docinho de coco do papai. Ai, como é difícil isso para o colérico. Aí Deus vira para o melancólico. Meu querido melancólico, você vai ter que chegar e ter vida e vida em abundância. E a unção que eu derramei sobre você é ser 100%. Você vai ter que ser menos implicante, menos crítico, menos triste, menos tudo que é difícil. Você vai ter que ser um pouquinho menos detalhista, para chegar no equilíbrio que o papai gosta. Você vai ser aquela pessoa que o papai diz que fofinho. E assim Deus começou a falar com cada temperamento. Deus disse para o fleumático, meu filho, eu vou ter que te dar um beliscão de vez em quando para você ser mais ativo, mais reativo, mais responsivo. Mas você em equilíbrio vai chegar a ter vida e vida em abundância. E Deus disse para o fleumático simpático, você não vai ganhar nada sendo só simpático na vida, você tem que ser mais constante, você vai ter que ser mais disciplinado, você vai ter que ser o orgulho do papai, nunca desistir de nada. Amém? E assim, quando nós permitimos que o Espírito comece a trabalhar em nós, nós começamos a entrar em equilíbrio. Mas para nós chegarmos nessa linha de equilíbrio, existem mortes que nós precisamos viver, existem nãos que nós precisamos viver. E então, Satanás não vai encontrar espaço na nossa vida. E eu quero que você leia comigo agora João 3. João 3. Antes de João 3, vai João mesmo, é João 19. Tem um homem, antes de João 3, e também aproveitando a Páscoa. Esse homem, ele era conhecido como o discípulo oculto de Jesus. Grande potencial. Ele já vivia, porque ele amava Jesus. E ele ouvia os ensinamentos de Jesus. Ele orava a Deus. Ele tinha um certo nível de vida com Deus. Mas o que Deus estava querendo para ele era vida e em abundância. E esse homem se chamava José de Arimateia. E eu vou ler a descrição desse homem para você. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente... Eu falei o versículo? João 19... É bom, sabe por quê? Porque o burburinho, logo eu vejo que eu não falo os versículos. É João 19, 38. João 19, 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Eu quero dizer para você que José de Arimateia e Nicodemos, eles tinham algo em comum. Eles eram amigos, eles pertenciam ao Sinédrio, eram discípulos, ainda que ocultamente, e ambos, está escrito sobre ambos, que ambos aguardavam o reino de Deus. Sabe, aguardar o reino de Deus é uma coisa. Sabe quando você aguarda o reino de Deus? É quando você espera que tudo... Você ora e o resto é com Deus. E Deus fala, não, eu te deixei uma responsabilidade aqui na terra. Você ora, eu vou fazer a minha parte. Mas você também, para viver o reino de Deus, não é esperar o reino de Deus. Você precisa experimentar o reino de Deus. E para você experimentar o reino de Deus, você precisa viver o reino de Deus. E esses dois homens, eles só estavam esperando, estavam contemplativos, esperando o reino de Deus. E o diabo estava dançando na vida deles. E eles estavam com maior potencial, sendo ocultos, discípulos ocultos. Olha, está cheio de discípulos ocultos de Jesus por aí. Logo que eu me converti, eu era especialista em ser discípula oculta em Jesus. Como que eu me ocultava? Primeiro, Bíblia nunca na mão, porque eu morria de vergonha, porque na minha época não era tão normal você ser evangélico. Então eu era uma típica discípula oculta de Jesus. Quando alguém falava assim, alguém aqui é evangélico? Eu,
quê, aonde. Eu nunca me manifestava, Bíblia sempre dentro da bolsa e de preferência a pequenininha. E depois eu me comportava como o mundo. Não tinha muita diferença entre as minhas amigas e eu. Era o mesmo tipo de comportamento. Mas eu não estou falando desse nível, não. Esse nível está abaixo de 0. Agora eu estou falando de discípulos ocultos. Sabe por que você é oculto? Porque nem o diabo percebe que você é discípulo. Ele não percebe, por isso que ele te pisa. Porque em discípulo o diabo não pode pisar. Porque você, discípulo, é talmide. E talmide é semelhante ao mestre. E se você é semelhante ao mestre, a luz de Cristo brilha intensamente sobre você. Se você é semelhante ao mestre, quando você abre a tua boca, sai uma explosão de poder que ninguém mais vai te segurar. Se você é semelhante ao mestre, você tem o sangue de Cristo. Porque quando o diabo olha para Jesus, ele vê o manto salpicado de sangue. E se você é discípulo de Jesus, quando ele olha para você, ele vê o mesmo manto sobre você e fala, nesse eu não posso tocar. Mas aqueles discípulos ocultos de Jesus, que não vivem o reino, que ainda deixa o lado ruim do temperamento prevalecer, que tem uma vida espiritual abaixo de 0, sabe, nível de oração, nível de testemunho, nível de como está o teu caráter abaixo de 0, o diabo pisa e ele passa de novo e passa de novo, porque ele não vê diferença. Mas um dia José de Arimateia falou, chega, eu quero mudar, eu vou mudar, agora eu quero ser discípulo, eu quero ter poder, eu quero ter autoridade. E quando ele chegou diante das trevas, porque chegar diante de Pilatos era chegar diante das trevas, e quando ele chegou diante das trevas e disse, eu quero aquele corpo. Você não vê Pilatos balbuciando. Você não vê Pilatos, você não ouve, você não lê. Você não lê Pilatos dizendo, mas não pode. Não, é daqui a pouco. Não, é daqui 2 dias. Não, você só vê. Ele pediu e Pilatos entregou. É este nível de autoridade que Deus quer que você tenha sobre a sua vida. Você ora e a oração é como a oração de Elias. Deus disse, Elias era um homem semelhante a nós, mas ele tinha um nível de oração eficaz. Fala comigo, eficaz. Quando está escrito isso em Tiago, quando Elias orava, a sua oração era eficaz. Ele orava e o céu abria, ele orava e o céu fechava, e Deus disse, você é este homem, esta mulher que eu estou procurando nessa geração. Homens e mulheres que quando oram, abrem as portas dos céus, e quando oram, fecham as portas do inferno. Homens e mulheres que vivem a plenitude do reino de Deus. Nós precisamos viver, nós não podemos, sabe o que eu quero dizer para você? Tudo que você está vivendo como igreja não é normal, sabia disso? Quando nós chegamos ali, naquela igreja ali em Miami, e um outro pastor, ele veio falar, eu preciso que leve isso para a minha igreja. E aí a gente vê, puxa, mas isso aqui é tão simples, a gente está fazendo uma coisa tão simples, o que que tem? Sabe o que é que tem? Poder. Na tua vida tem poder, na tua vida tem unção, e as trevas vão ter que fugir e bater em retirada nessa Páscoa. Como disse o Fabinho, eu endosso, é porque essa palavra não foi do Fabinho, essa palavra foi de Deus, e essa palavra de Deus eu libero sobre a sua vida nessa Páscoa. Vai rolar tanto sangue de Jesus, que os 10 principados vão ter que entregar tudo aquilo que é teu, tudo, absolutamente tudo. O reino espiritual está um tumulto. Você não tem noção como esses dias que te separam até o dia 31 de março estão tumultuados. Você precisa se levantar como José de Arimateia e fazer agora uma reivindicação no reino espiritual. Pode levantar sua mão com poder e autoridade? Então diz agora, em nome de Jesus, eu entro no reino espiritual com autoridade, com unção, declarando que nesta Páscoa eu recebo restituição total. Em nome de Jesus, libera o que é meu. Inferno, libera o que é meu. Em nome de Jesus. Amém? Ele vai ter que liberar. Já liberou. Amém?
E assim, José de Arimateia, ele passou de uma pessoa que esperava o reino para uma pessoa que começou a experimentar o reino. E eu garanto que ele deve ter se espantado. O quê? Pilatos entregou assim para a gente na hora. E daí para frente, ninguém mais segurou, nem José de Arimateia, nem Nicodemos, porque de oculto eles não tiveram mais nada. E assim eles viveram poder de Deus, poder de Deus. E eu gostaria que você abrisse comigo agora sim, João 3. Lembra que eu disse para você, João 3? João capítulo 3, versículo 30. É uma frase tão simples. Frase de um homem que somos como nós. Nós somos a geração de Elias. Nós somos a geração de João Batista. Por que somos a geração de Elias? Porque assim como Elias, e eu tenho dito isso exaustivamente para você, Elias, ele foi arrebatado, mas Elias tinha algumas coisas que Deus deu para essa geração. Ele colocou sobre você uma unção de guerra extraordinária, como ele colocou sobre a vida de Elias. E Elias em guerra era imbatível. Ele combateu Jezabel, os profetas de Jezabel, e todos eles, absolutamente todos eles foram derrotados. A unção de guerra que estava sobre Elias era algo fenomenal. Foi Deus que colocou sobre Elias e Deus colocou sobre você também. A unção de cura que veio sobre Elias. Elias recebeu cura, também está sobre você. Nós somos a geração da restauração, a geração da guerra eficaz. E assim também nós somos a geração de João Batista. Porque assim como João Batista, nós fomos chamados, o que ali, nós estávamos numa reunião com pastores, e ali nós estávamos falando que nós temos andado meio que na contramão do mundo. É isso mesmo. A geração de João Batista foi chamada para andar na contramão do mundo. Qual é a contramão do mundo? O mundo clama, fique cada dia mais poderoso, a igreja cada dia mais show, a igreja ensine cada dia mais a como arrancar o dinheiro, ou a como ficar todo mundo milionário. E nós temos ensinado o quê? Reino de Deus, morra para o pecado, morra para os seus desejos, e você vai viver sim vida e vida em abundância. Isso é andar na contramão. E a geração de João Batista viu um homem que tinha uma unção extraordinária, mas ele se vestia diferente, ele falava diferente, ele tinha uma intimidade diferente com Deus. E aliás, as mensagens que saíam da boca dele eram diferentes, porque os fariseus falavam difícil, os fariseus falavam cheio de retórica, cheio de religiosidade. E João Batista dizia uma mensagem tão simples, tão boba: arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino dos céus. E o Senhor está falando para você, meu querido, nós precisamos nos arrepender para nós podermos entrar no reino, para nós podermos viver o reino, para nós podermos viver unção sobrenatural. Deus quer essa unção sobrenatural sobre a sua casa. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. A guerra está tão intensa que eu falei para o Jonas, essa noite eu sonhei. E eu sei que esse sonho tem a ver com guerra, que eu preciso orar, todos nós precisamos orar por nossa família. Mas eu vou contar esse sonho para você saber que é assim também e que você precisa estar em estado de alerta. De repente, 3 horas da manhã, eu acordo com um barulho. E o barulho era o Jonas. E o Jonas expulsando demônio. E ali ele estava dormindo. Aí eu acordei, está tudo bem? Ele falou, eu estava expulsando demônio. Eu falei, eu vi. Em seguida eu dormi. E quando eu dormi, eu sonhei que pela porta da minha cozinha, o diabo em pessoa, ele tentava entrar, ele punha o braço assim para dentro da minha casa e ele tentava. E no sonho, ele tentava entrar. Eu me preciso de falar porque foi muito real. E ele tentava entrar. E quando eu vi aquele braço asqueroso, aquela coisa horrorosa, o Tiago estava atrás de mim, e aí nós começamos. E interessante que era cantando. E nós começamos cantando e declarando, aqui não é o teu lugar, aqui você vai sair, aqui não é o teu lugar, aqui você vai sair. E eu acordei falando alto, selada está a porta. Amados, é esse nível de guerra que nós estamos vivendo. Não é porque você tem a marca do Cordeiro que
a tua casa está salva. A tua casa está salva. Se você morrer, você vai para o céu. Mas nós vivemos o que está escrito em João 10, versículo 10. O diabo está aqui para matar, para roubar e para destruir. E Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Por isso agora, fique em pé nesse momento. Eu sinto que nós devemos fazer isso por todas as casas, em nome de Jesus. Agora olhe na tua mente, olhe as portas da sua casa, as duas portas, a porta de entrada, se você tem porta social e porta de cozinha, ou se você tem, enfim, quantas portas você tiver na sua casa. Agora veja na sua mente as portas e declara agora, em nome de Jesus, nós vivemos vida e vida em abundância. Por isso, em nome de Jesus, seladas sejam todas as portas da minha casa. Satanás, bata em retirada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Mas eu comecei a falar de João Batista no livro que está escrito no versículo de João 3, versículo 30. E está escrito, convém que ele cresça. Fala bem alto. Convém que ele cresça. E que eu diminua. Como que está essa proporção? Você viu, quando eu pedi para você ler aquele versículo, quando Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Quando eu mostrei para o Jonas e falei, olha o desafio, eu digo para você que eu ainda não posso falar como Paulo. Eu ainda preciso viver esse desafio diário. Eu preciso ainda dizer, Senhor, eu não estou contente com essa situação, mas eu preciso receber esse nível de vida e vida em abundância. Sabe o que Deus está querendo hoje? Que a gente suba de nível. Que nós possamos nos tornar como Paulo quis. Ele quis subir um degrau. Ele quis viver um nível acima. E por isso que Paulo tinha tanta autoridade sobre poderes, principados e potestades. Ele entrava nas cidades e quando os principados se levantavam contra a vida de Paulo, não fazia nem coceguinha em Paulo. Porque o nível de unção que estava sobre Paulo é porque ele escolheu subir um degrau. E nessa noite Deus está querendo que você suba um degrau. E como Paulo chega a dizer, eu sei viver bem em todas as circunstâncias, na fartura, quando está na escassez, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, porque eu deixei que ele crescesse e que eu diminuísse. Como que está essa proporção na sua vida? Qual é o tamanho de Cristo dentro de você? Não me responda, pelo amor de Deus. Mas eu te digo, qual é o tamanho de Cristo? Ele está, 20% dentro de você, 30% dentro de você, 40% dentro de você. Eu digo que quando a gente conseguir deixar Cristo 100% dentro de nós, ninguém segura mais a gente. Mas será que isso é possível? É possível. Sabe quem conseguiu deixar? Um homem que foi um protagonista na Páscoa, em Êxodo. Moisés. Moisés conseguiu deixar Deus viver 100% dentro dele, porque não dá para você explicar. Um homem que era daquele jeito, impaciente, um homem que precipitado, e de repente chega lá no final de Deuteronômio, conhecido como o homem mais manso da terra. Um homem que enfrenta todas as potestades do Egito, sem que um fio de cabelo dele fosse tocado. É porque ele diminuiu. Moisés foi diminuindo, e Deus foi crescendo na vida dele, a ponto do diabo não enxergar mais Moisés, só enxergar Deus. E é isso que tem que acontecer conosco. Esse é o desafio que Deus tem para nós. Eu queria que você abrisse agora comigo em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Diz o seguinte no versículo 7. Paulo está dizendo, ele faz uma comparação muito bonita. Ele diz, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará
preparará para a batalha? Sabia que você tem um outro chamado? Você é a geração de Elias, você é a geração de João Batista e você é trombeta de Deus aqui na terra. Quando a tua voz, ela emite sons, ela é uma voz respeitada, isso se ela der som certo. Mas para você emitir um som certo, importa que ele cresça e que eu diminua, porque quando eu dou o som certo, quando a voz de Cristo sai misturada com a minha, quando a voz de autoridade de Cristo sai na minha boca, mas como pode sair a voz de Cristo por lábios que fala mal do irmão? Como pode a voz de Cristo sair por lábios que ainda falam mal do pastor, que ainda usam palavras torpes, que ainda fala palavrão, que ainda grita com a esposa, que ainda grita com o marido? Como? Quando a sua voz sai, o diabo não distingue, ele não vai distinguir a voz de Cristo, ele vai distinguir a tua voz. E foi assim que Deus preparou uma geração para chegar até o muro de Jericó. Sabe quando essa geração chegou até o muro de Jericó? Eu não sei quem lembra aqui. Em que festa? Chuta! Qual foi a festa que eles celebraram ao chegar à beira do Jordão, perto do muro de Jericó? Vamos, chuta. É uma festa que eu acho que vai ser dia 31 de março. Páscoa, exatamente. Na Páscoa, Deus preparou uma outra geração. Passaram-se 40 anos de uma geração que teve um homem com uma trombeta, uma voz respeitável, que era Moisés. E depois que Moisés morreu, ficou 40 anos com esse vazio, até que Deus preparasse um homem maduro o suficiente, em que ele pudesse crescer, Deus pudesse crescer e ele diminuir. E Deus encontrou um homem chamado Josué. E quando esse homem Josué, na Páscoa, chegou em frente ao Jordão, em frente ao muro de Jericó, Deus falou: olha, meu querido, essa geração tem voz certeira, essa geração tem voz de trombeta mesmo. Quando emitir o sonho, vai ser o som do céu. E por isso, quando eles deram a volta mudos durante 7 dias, no 7º dia, quando eles gritaram, você sabe o que aconteceu? Os muros caíram. E eu declaro que nessa Páscoa os muros vão cair. Porque você que quer viver vida e vida em abundância, porque Páscoa é vida. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida, mas não qualquer tipo de vida. E os discípulos só descobriram isso depois que eles falharam ali ao pé da cruz. Mas eles tomaram a segunda chance e eles viveram vida e vida em abundância. E eu queria para você, vai ser a última vez que eu vou pedir para você abrir a Bíblia, mas é em Lucas 17. Lucas 17. Havia um grupo de homens com o mesmo tipo de problema. Jesus já tinha em mente o que ele ia fazer com esse grupo de homens. Agora, o que esse grupo, cada um desse grupo, iria receber, dependeria da resposta deles. Você entendeu o que eu quero dizer? Aqui tem um grupo de pessoas. E Jesus já tem no coração e na mente aquilo que ele quer liberar nessa noite para você. Mas o quanto ele vai liberar na sua vida depende da sua resposta. E aquele grupo de homens tinha um problema. Todos eles tinham um problema físico. Todos eles tinham uma enfermidade. E todos eles tinham uma enfermidade em comum. Todos eles estavam com lepra. E lepra naquela época era um atestado não só de morte, mas um atestado de exclusão. Era uma doença uma doença terrível. Até nos nossos dias mas naquele tempo era pior. E está escrito no versículo 11 de Lucas 17, no versículo 11, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Então aqui tem alguma coisa em comum. Eram 10 homens com problema e os 10 saíram
ao encontro de Jesus. Eles tinham um propósito. Os 10 criam em Jesus. Por isso, a mensagem que eu estou falando é para você, igreja. Eu estou falando que você, quando você saiu da tua casa, eu acho que você não veio para se encontrar nem com o pastor Jonas, nem com a pastora Naira. Você veio para se encontrar com Jesus, amém? Esses homens saíram do lugar onde estavam para se encontrarem com Jesus, porque eles criam em algumas coisas. Primeiro, que ele era o Messias. Segundo, que o poder estava sobre a vida deles. E terceiro, e que este poder era poderoso o suficiente para curar as suas enfermidades. Então os 10 foram ao encontro com fé. Fé os 10 tinham. E eles chegaram até perto de Jesus e disseram o seguinte: eles que ficaram de longe lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Então os 10 fizeram a mesma coisa. O que os 10 fizeram? Os 10 oraram. Quando eles pediram, compadece-te de nós, é o que você faz na sua casa. Senhor, olha o meu casamento. Senhor, olha a minha vida financeira. Tem compaixão de mim, Senhor. Estende a tua destra poderosa. Então os 10 oraram. Até aí está tudo igual. E depois está escrito: ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Então, os 10, você vê que fé não faltava, porque Jesus falou para eles irem para o sacerdote, mostrar a cura. Antes deles serem curados, eles saíram. Eles não foram curados e depois saíram. A caminho, eles viram que a pele deles estava curada. Então, os 10 tinham fé. Os 10 eram homens e mulheres espirituais como hoje. Aqui só tem homens. Mas eu estou falando que este grupo 10 fala da igreja. Sempre que você vê o número 10 na Bíblia, fala de igreja. Então Deus está falando: olha, eu tenho uma igreja na terra que tem fé. Eu tenho uma igreja na terra que ama se encontrar comigo. Eu tenho uma igreja na terra que tem problema, e quando eu libero palavra, os problemas a unção é liberada em relação a esses problemas. Eu tenho uma igreja que vive milagres, mas ainda eles vivem muito na superfície. Eles vivem vida, mas eu quero que vivam vida e vida em abundância. Quando esses 10 saíram de perto de Jesus, eles foram tocados no físico. Os 10. No físico. O problema do físico, o problema pelo qual eles foram buscar a Jesus foi solucionado. Os 10 foram procurar cura física. Os 10 foram curados fisicamente. Mas, de repente, um deles falou: eu quero mais. Eu não quero só cura física. Eu quero mais de Deus. Um só voltou para adorar Jesus. Um só voltou, porque ele não queria ser tocado só no físico. Ali não era só gratidão. Ele queria mais de Jesus. Ele queria experimentar mais da vida de Jesus. Jesus, olha, no meu corpo, eu tenho feridas horrorosas. Mas aqui no meu coração eu também tenho. Essa, os homens não enxergam, mas o Senhor enxerga. Pode curar, pode tocar. Jesus, eu tenho problemas aqui na minha mente que as pessoas não sabem. São pensamentos confusos, são pensamentos que são contrários à tua palavra. Olha, as pessoas convivem bem com isso. Elas vão para a igreja e convivem bem, tendo vida dupla, sendo discípulos ocultos. Mas eu não, eu quero mais, Senhor. Eu quero o teu toque na minha mente. Eu quero o teu toque no meu coração. Eu quero, sabe, Jesus, eu quero um pouquinho mais. Eu quero o teu toque na minha família. Porque quando eu vou para a igreja, as pessoas acham que a minha família é perfeita. Mas quando eu chego em casa, o meu casamento está longe de ser um casamento de quem vive o reino de Deus. O meu relacionamento com os meus filhos está longe de ser um relacionamento conforme a tua vontade. A minha vida profissional está longe de ser aquilo que o Senhor quer para mim aqui, como homem, como mulher de Deus aqui na terra. Eu estou longe, Senhor, de ser aquilo que o Senhor quer. Por isso que Satanás vem tantas vezes com morte, com destruição e com roubo na minha vida. Eu quero ser verdadeiramente um discípulo seu. E ali aquele samaritano foi voltando. Quando ele chegou, ele se prostrou e ele começou a adorar Jesus.
E ele começou a adorar Jesus. E quando ele começou a adorar Jesus, Jesus viu que ele queria ser tocado no corpo, ele já tinha sido. Mas que ele queria ser tocado na alma. Que ele queria ser tocado na mente. Que ele queria ser tocado na sua família. Que ele queria ser tocado na sua vida diária, no seu cotidiano. Quanto você deixa Jesus tocar no teu cotidiano? Quanto você ouve a repreensão do Espírito Santo no teu cotidiano? E aqui está escrito, leia comigo, no versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, vendo que no físico ele foi curado, ele voltou e deu glória a Deus em alta voz. Se prostrou com o rosto em terra e aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus? E aqui esse homem, ele começou a receber mais de Deus. E Jesus perguntou, aonde estão os outros 9? E Jesus está perguntando hoje para você. Um dia ele perguntou para Adão, Adão, cadê você, Adão? Lá no Éden. E Adão se escondeu. Adão não se expôs. Adão não recebeu vida e vida em abundância. Por isso ele teve que sair do Éden. Quantos aqui estão saindo do Éden? Estão saindo do que Jesus gostaria que você tivesse. O que Paulo conseguiu ter. Prazer, alegria, paz, segurança, intimidade com Deus quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Hoje você precisa expor o teu coração e falar, Jesus, eu quero não só um toque no físico, eu quero um toque nas minhas emoções, eu quero um toque na minha mente, eu quero um toque na minha família, eu quero um toque na minha vida profissional, eu quero um toque no meu ministério, eu quero ser um homem, uma mulher diferente, eu quero ser como José de Arimateia, eu quero ser como Nicodemos, eu quero ser como Paulo, como Moisés, homens que viveram 100% do que o Senhor tinha para eles aqui na terra. Deus quer que você viva esse nível. Sabe para quê? Para você viver. Eu disse que era a última passagem, mas eu não resisto. Eu queria que você abrisse no Salmo 23. Sabe o que Jesus quer para você nessa noite? Quem não conhece o Salmo 23? Ah, pastor, eu não preciso nem abrir. Não faz esse pecado, não. Abre no Salmo 23, mesmo que você saiba decor. E o que está escrito no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. E o quê? Mas está faltando alguma coisa na tua vida? Seja sincero. Quantos aqui está faltando alguma coisa? Levanta a mão. Todos nós, essa é a realidade da vida. Está faltando, mas Jesus está falando para você, quando você entra no nível de vida e vida em abundância, você vai conhecer o céu na terra. Eu sou o bom pastor aqui na terra e vou te conduzir. E quando você chega como esse leproso e você quer viver além, você quer viver mais do que simplesmente um toque aqui, outro toque ali de Deus, você quer viver uma vida plena, uma vida onde a destra de Deus está tocando todas as áreas da sua vida. Então sim, você vai poder viver o que ele diz no Salmo 23. Eu mesma não abri. E o Senhor diz o seguinte, no versículo 5. Levanta com a Bíblia aberta. Fique em pé com a Bíblia aberta. No Salmo 23, versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu quero profetizar esses 3 níveis de unção sobre a sua vida. Se você quer hoje ser tocado por Deus em todas as áreas da sua vida, você está pronto para receber. Quantos aqui querem receber um toque de Deus como aquele leproso, além daquilo que você já recebeu até hoje? Se você já recebeu uma experiência de cura física, Deus quer chegar mais na sua vida. Se você já recebeu uma cura emocional, Ele quer fazer mais na sua vida. Ele quer hoje estender a destra poderosa e dizer, filho meu, eu quero te tocar em todas as áreas da sua vida. Eu quero transformação total. Eu quero um toque
toque total na sua vida. Fala, eu quero mais de ti, Senhor. Se você quer mais, fala, eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero viver vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. Se você quer viver vida e vida em abundância, então se prepare para receber agora o que eu vou profetizar para você. Viva agora uma mesa de banquete na presença dos teus inimigos. Você que está vivendo escassez, eu declaro na autoridade do nome de Jesus, não importa se é escassez no coração, se é escassez no bolso, se é escassez na família, eu declaro, recebe a mesa de banquete na presença dos teus inimigos, em nome de Jesus. Mas o Senhor não quer parar por aí. Põe a mão sobre a sua cabeça. O Senhor quer ungir a sua cabeça. O Senhor quer ungir a sua cabeça agora. O Senhor diz, ovelha minha, eu sou o teu bom pastor. Eu te coloco óleo novo sobre a cabeça. Óleo que te capacita a ter vida e vida em abundância. O Senhor começa a derramar desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Óleo que quebra o jugo. Óleo que quebra o jugo. Seja quebrado o jugo desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora segura as tuas duas mãos. Deixa Jesus te dar um cálice nas tuas mãos. O que está escrito aqui no Salmo 23, versículo 5? O teu cálice o quê? Fala bem alto. O meu cálice. Fala de novo. O meu cálice. O meu cálice. Amado, um dia Jesus teve que beber esse cálice. O cálice que era teu, cheio de maldição. O cálice que era teu, cheio de dor. O cálice que era teu, cheio de fracasso. Ele bebeu. E ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não disse isso uma vez. Ele disse 3 vezes. Mas ele disse, Pai, faça-se a sua vontade. Ele bebeu, e ele bebeu até o último gole. Ele levou todas as tuas maldições, ele levou todas as tuas fraquezas, ele levou todos os teus limites, ele levou todo o peso que deveria estar sobre nós, nos destruindo, para que hoje você recebesse esse cálice aí que você tem na mão. E o meu cálice, o que está escrito? Transborda de vida e vida em abundância. Por isso agora bebe a vida que o Senhor te oferece. Vida e vida em abundância. Recebe paz, recebe a unção, recebe a alegria que o mundo não pode dar, aquilo que o dinheiro não pode comprar, aquilo que homens não podem fazer por você. Bebe porque está dentro desse cálice. Bebe agora porque dentro desse cálice está a força que você precisa para prevalecer hoje, para prevalecer amanhã, para prevalecer depois de amanhã, em nome de Jesus. Senhor Jesus, assim como aquele leproso, nós precisamos mais de Ti. Nós não queremos só um toque, nós queremos ser completamente tocados por Ti, completamente transformados por Ti. Menos de nós, mais de Ti, menos de nós, mais de Ti. Bebemos nessa noite, Senhor, o Teu cálice, o cálice que o Senhor nos entrega, vida e vida em abundância. Bebemos, por isso agora, o fraco diga, eu sou forte. O triste, receba a alegria de Cristo. Aquele que está em desassossego, em agitação, em preocupação, em ansiedade, recebe a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, lares destruídos recebam agora a unção de restauração do Senhor, em nome de Jesus. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim.
que tu és.